Olá, meus amigos. Que bom! Mais um dia, que Deus nos abençoe, que a gente comece assim, com muita paz, felicidade, alegria no coração. Eu pensei hoje em começar com um texto sério, alguma coisa reflexiva, mas isso eu vou fazer amanhã. Porque já que vocês gostaram da belíssima Itália, più bella, belíssima, tanto a Itália quanto o sorvete, tudo belo. Agora nós vamos para a Grécia, que tá ali, ó, teoricamente perto, não é? Dividida por um mar azul maravilhoso, que não existe outro azul igual. Você fala assim, é coisa de filme. Não, não é coisa de filme. O que talvez você se decepcione se você for à Grécia, não desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas quando a gente vai à Grécia, a gente imagina encontrar aqueles heróis gregos, aqueles homens lindos, maravilhosos, assim, porque a gente acabou de assistir Troia, por exemplo, né? Aí você vê o Brad Pitt assim, né? Daquela coisa maravilhosa que você nem quer em tela pequena, você quer em tela grande para você poder ver o todo do Brad Pitt. E o que faz o Heitor, que eu não sei o nome dele, me desculpe, maravilhosérrimo também. Aí você vai pra Grécia e pensa assim, nossa, eu vou encontrar aqueles heróis gregos assim, maravilhosos, como na Itália são todos lindos. Não, não vai. Então não vá com essa ilusão, não faça isso, por favor. Você vai encontrar pessoas normais e pior, não pior, né? A Grécia é hoje tem uma população idosa muito grande, como nós. Então você vai encontrar muitas pessoas de idade, muitas viúvas vestidas de preto, porque isso é uma tradição grega, né? Mas a gente não vai para a Grécia também só para ver homem bonito, não é isso? A gente vai para ter cultura, né? Para aprender. E se a gente também não for para aprender, a gente vai para ver aquele mar azul lindo do Mediterrâneo e aquelas casinhas brancas e aquelas ilhas e o Partenon, é de parto, vem da palavra parto, tá? Por quê? Porque é da deusa Atenas que deu parto, que deu à luz àquela terra maravilhosa. E você imagine a sensação de estar sentado, né, no indo para o parto, Partenon, né, você vai subindo, 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 aonde tem aquela, na realidade é um dos monumentos mais conhecidos da Grécia, né, só que no meio do caminho, você para, tem a visão todinha, né, maravilhosa daquelas ruínas, maravilhosas, por incrível que pareça, e você tem uma aula de história real, onde ele vai te mostrando as coisas e te falando muito sobre mitologia grega, né? Que eu amo. Eu, como professora de literatura, não tenho como não gostar, mas a literatura grega, a mitologia grega, ela é fantástica. E aí ele explica sobre a deusa Atenas, por que, né? O nome Atenas, né? Na cidade. Enfim, a Grécia é uma coisa, é um sonho. É um lugar que todo mundo deveria conhecer. Só que a Grécia, aparentemente perto da Itália, dividida pelo mar, mas aparentemente perto da Itália, você pensa assim, mas eu já conheci a Itália, agora eu quero conhecer a Grécia, porque afinal de contas tem todo tem um envolvimento histórico, não é? Não é. Aí que tá o problema. Aquela aula de geografia que você perdeu na escola, sabe? Você fala assim, ai, para que eu vou aprender geografia? O que eu vou fazer com geografia? O que eu vou fazer, né? Você vai fazer. Você vai fazer. Quando eu fui para a Grécia, eu sempre pedi voo direto. Mas, teoricamente, as empresas dizem que não tem. Por quê? Muito mais barato você fazer 300 mil conexões. Tudo bem, tem conexões viáveis. Agora, tem conexões que realmente é a furada das furadas. Eu não me arrependi, porque a viagem foi maravilhosa. Foi em 2005. Assim, o filme Troia tinha saído em 2004, aí você fica toda empolgada com aquela história, então vou pra Grécia. Pronto, vou lá, rapidinho ali na esquina, né? Tão perto, não custa nada, né? Vou fazer em 500 prestações e vou pra Grécia, tá? Aí, olha só o meu trajeto. Pena que eu não tenho um mapa, ou tem aqueles negocinhos de computador que o pessoal sabe fazer, né? Que faz os desenhos, às vezes vocês iam morrer de rir. Porque olha só, olha o meu caminho para chegar para a Grécia. Eu acho que era mais fácil chegar na China do que chegar na Grécia. Porque assim, primeiro, olha só, eu fui para Amsterdã. Gente, Amsterdã é para cima, no mapa lá da Europa, certo? Que é a Holanda, na realidade, eu
Fiz uma conexão, fiz um voo São Paulo, Amsterdã. Deus sabe por quê. Não tenho a menor ideia. Me apresentaram essa proposta, falaram, só tem isso, não tem voo direto, tem que fazer assim. A gente, por não conhecer geografia, tá pensando o seguinte, tá tudo perto. Olha lá, Holanda tá perto da Itália, que tá perto da Grécia. Coisa nenhuma. Olha a falta que faz uma noção de mapa na sua vida. Você pensa que não, mas faz, e vai fazer muito. Bom, aí tudo bem. Fui até Amsterdã. Desembarquei em Amsterdã, um monte de cachorro, porque eles querem ver se você tem coisas na mala, e aí você passa por aquela cachorrada enorme, passa um medo danado. Chega em Amsterdã e tenta explicar que você está ali simplesmente para fazer uma conexão para a Itália, porque eu ainda tinha que passar pela Itália, que estava no meio do caminho. E ninguém me entendia, não entendia. Era uma coisa, eles achavam que eu queria ficar lá, e não queriam me deixar ficar lá. Mas eu não queria ficar lá, eu só tinha que passar por lá. Bom, até ser entendida, isso virou uma novela, um pânico, né? Não deu nem tempo de comprar aquelas papoulas, acho que é papoula, aquelas flores bonitas que tem ali, não deu. Não deu tempo porque foi muito corrido. Finalmente, estou no avião da Itália, né? De Amsterdã para a Itália. Chegamos na Itália, ficamos um dia, dois na Itália, uma coisa assim, tudo bem. Aí fomos de barco para a Grécia. A questão é que quando você viaja sozinha, você observa melhor as situações. E eu sou uma pessoa que, embora não pareça, eu pareço estabanada, eu pareço que não estou prestando atenção em nada, eu sou uma pessoa assim, que eu estou totalmente ligada, porque eu estou acostumada a estar sozinha. Então, eu não tenho a quem recorrer. Então, eu estou lá observando o que o tal do motorista... Ah, sim, porque para piorar tudo... Gente, eu não tenho nada contra o espanhol. Inclusive, eu tenho descendência espanhola na família. Mas, gente, é um problema. A nossa guia turística, ela era espanhola. O motorista, ele era espanhol. De novo, esse povo falando espanhol. E aí, porque o português, quando eles falam para você, guia falando português. Não. Guia falando espanhol. Tenha certeza. Aí, tudo bem. Aí, a tal da guia era uma louca. Era uma maluca, desvairada, descabelada, uma coisa assim... horrenda. Não tô falando mal da mulher, mas assim, você imagina a guia turística, aquela que sabe tudo. Primeiro, ela não sabia absolutamente nada. Eu não sabia nada, ela sabia menos que eu, então você imagine a minha situação. Era um ônibus lotado de brasileiros, para variar, tinha outras nacionalidades, mas tinha alguns brasileiros, né? Então era um ônibus grande e nós estávamos indo de ônibus até o porto de Bari, não é Bali, né? É Bari. Na Itália para poder ir para a Grécia. De repente, eu tava lá observando, sozinha, né? Não tem quem falar, fico observando. Tô vendo a guia discutindo com o motorista. E desesperada, dizendo que ia perder o emprego, que não sei o que não sei o que lá, naquele espanhol bem rápido, assim, mais ou menos do jeito que eu falo, mas assim, mais rápido ainda. E eles começaram a discutir, e uma coisa horrorosa. E eu observando, falei, alguma coisa tá muito errada nessa história. E estava, porque eles se perderam, eles não sabiam o caminho para o porto. Chegou uma hora que todo mundo no ônibus percebeu que eles não sabiam nem onde eles estavam. E aí, todo mundo começou a observar. Sabe quando você está sentado naquele banco que você está perto do corredor, aí você fica assim torto, né? Tava todo mundo mais ou menos na mesma posição. Que chegou ao ponto de ter uma plaquinha escrito Bari, e aí todo mundo falou, vira aqui, pelo amor de Deus! Quer dizer, porque nem o motorista sabia isto. Conclusão da história, perdemos o navio. Ai, é lógico, né? Não chegamos no horário, por isso que ela estava dizendo que ia perder o emprego, porque ia dar tudo errado, ia ter que pagar tudo, porque na realidade é aquela história, né? Para nós foi maravilhoso, porque nós tivemos que pegar um outro navio, muito melhor, enorme. Quando aquele ônibus entrou no navio, eu quase tive um infarto. Eu falei, não é possível. O navio era enorme, eram 8 andares, era um negócio assim, eles chamam de 8, não tem tudo isso, né? Mas eles nomeiam dessa forma. Um navio enorme, lindo, maravilhoso. E eu falei, o que eu tô fazendo dentro desse navio que eu tenho medo de navio? Eu não quero andar de navio. Não era um translado pequenininho lá no papel? Sabe aquele papel que vem o roteiro? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, essas coisas assim?
O translado era de uma noite inteira que nós iríamos passar no navio para chegar no outro dia de manhã. Quando eu soube disso, eu falei, olha, perda total. Mas como o navio era muito bonito, eu já estava lá mesmo, tem coisas, tem situações que não tem volta. Não tinha como voltar. Não tinha como dizer, para tudo que eu quero descer. Vou descer onde? No Mediterrâneo? Que lindo, não sei nadar, quer dizer, não vai resolver nada. Em resumo, né? Tinha até banheiro, chuveiro, tudo dentro do quarto lá do navio, umas coisas bacanas, chique, muito chique, né? Lojas, umas coisas maravilhosas. Aí foi tudo bem, graças a Deus, aquele marzão lindo, de noite, horroroso, né? Você olha, só vê, você não vê nada, você não vê. Você não vê céu, você não vê mar, você não vê nada, porque tá tudo escuro. Mas quando amanhece o dia, ai, o mundo volta a existir. E aí você vê aquele mar lindo, azul, maravilhoso. E aí, finalmente, depois de toda essa odisseia, você chega na Grécia. Só podia ser assim mesmo, né? E aí você vai conhecer todos os pontos turísticos, todas as ruínas, tudo que se possa imaginar na Grécia. E é lindo, realmente é lindo, é histórico, é gostoso, sabe? Vale a pena. É uma coisa que você se sente assim, realmente. Porque às vezes a gente viaja, vai para um país que a gente viu em filme e chega lá e não se sente naquele país. Mas não. A Grécia não, a Grécia é um encantamento. Eu tive a oportunidade de ir no momento onde em 2005 ainda estavam passando por uma crise, mas não a crise que veio posteriormente, né? Como eu falei, é um país de idosos, assim como o Brasil, então tem sim problemas financeiros e tudo mais, mas a Grécia, desde todos os pontos turísticos, os jantares, as danças típicas, né? Os gregos que são muito gentis. Quando você vai fazer compra, é muito parecido com os árabes. A gente vai falar sobre eles numa outra oportunidade, mas você barganha o preço das coisas, eles assim, você tem que barganhar. Ele vai te falar um preço, mas você vai barganhar porque isso já é o hábito do grego, né? Agora eu vou te falar. Quando alguém usa o termo, fulano tá falando grego, acredite. Acredite porque de todos os idiomas que eu já vi, já tive contato, já estudei, ou pelo menos passei perto, eu nunca vi um idioma tão difícil na minha vida. Porque realmente são desenhos, não como o egípcio, mas assim, são desenhos, são letras diferentes, o alfabeto é diferente, aí tem as plaquinhas da rua com os nomes, você não entende absolutamente nada. Então, aí realmente você fala, estou na Grécia, não estou entendendo patavina, estão falando grego mesmo para mim. Então, há lugares belíssimos, mosteiros maravilhosos, né? Você também tem restrições para entrar em determinados lugares. Você tem lugares que tem que colocar saia bem comprida, tampar tudo, né, nos mosteiros, porque é claro, né? Se você vai para um lugar diferente, você vai respeitar a cultura daquele lugar. O povo é bastante amistoso, é um povo muito bacana. A comida é muito gostosa, mas eu não como carneiro nem que me mate, porque eu tenho muita dó do carneiro e o que eles comem muito é cordeiro, carneiro. Então eu tomava muito cuidado para olhar ali, tentar entender que eu estava comendo qualquer coisa, menos que fosse isso. Isso é meu, particular. Não quer dizer que você tenha que pensar como eu. Mas assim, é um país lindíssimo, com ilhas lindíssimas, muitos gatos, por incrível que pareça, as ilhas têm muitos gatos. E um mar maravilhoso, azul, azul como não se pode imaginar, que é o Mediterrâneo. E quando você vê o Partenon, à noite, iluminado no alto da colina, aquilo te dá uma sensação de dizer, olha, obrigada, meu Deus. Que coisa, que oportunidade que o Senhor está me dando. Porque realmente, viajar é o maior e melhor investimento que você faz em você. Ninguém vai te roubar. Ninguém. As lembranças, as memórias, elas vão ficar por uma vida inteira. E você passa por coisas tão inusitadas, tão diferentes. E não se esqueça, nós continuamos com aquela guia espanhola louca de pedra e aquele motorista que só Deus na causa. E na volta ainda tivemos, logicamente, que ficar mais um dia em Roma, né? Mais um dia em Roma, exatamente, para pegar o avião de Roma
de volta para o Brasil, que obviamente estava em greve novamente. Isso é normal, tá normal na Itália, normalíssimo. Isso nem se preocupe. Aí foi dessa vez, não foi daquela vez que eles me deram dinheiro, agora eu lembrei. Eles me ressarciram, foi dessa vez, por isso que foi em euro. Foi em euro. Então, assim, são diversas situações, mas eu acho que foi muito lindo. Se eu pudesse, voltaria novamente para a Grécia. E eu tenho um hábito que é pegar pedrinha, folhinha de todos os lugares que eu vou para ter a energia do lugar, porque minha mãe quer que eu traga pedrinha e folhinha para ela, mas eu também gosto, eu também acho muito importante. Fui tentar fazer isso no Partenon, quase fui presa. Quase fui presa, porque lá para eles as ruínas são muito importantes. Você não pode pegar uma pedrinha de lá. De jeito nenhum, não sabia, né? Porque afinal de contas a gente tá vendo ali no chão, tá tudo quebrado mesmo. Você pega uma pedrinha, né? O que que falta vai fazer a pedrinha? Eu trouxe a pedrinha, mas eu levei uma bronca em grego, como não entendi direito, mas eu vi que eu ia ser presa. Aí, disfarçadamente, deu tudo certo, mas eu passo cada situação que vocês não têm ideia. Acho que o que me ajuda é o tamanho. As pessoas pensam, não, mas ela é tão pequena, ela não vai oferecer grandes riscos, grandes perigos. Mas enfim, amei essa viagem para a Grécia. Se puderem, por favor, se puderem, não esqueçam da geografia e por favor, não vão parar em Amsterdã para depois vir para a Itália, para depois ir de barco para a Grécia, porque olha, pode ser que você não chegue lá, né? Eu cheguei porque foi muita oração da minha mãe aqui em casa, meu pai, todo mundo desesperado. Isso eles nem sabiam, né? Eles ficaram sabendo depois. Mas se vocês vissem a briga da guia turística com o motorista, só isso já assim, no momento você fica em pânico, depois você dá risada, porque é assim, é muito complicado você depender de pessoas que sabem menos que você. Você imagina que se você pagou um pacote com tudo isso, é para você não se preocupar com nada. E nem um livrinho de grego eu levei, porque não adiantava. Como é difícil, que idioma maluco, mas é tudo lindo, tudo maravilhoso. Aquelas ilhas, as casinhas brancas e toda a história, a mitologia grega, os deuses gregos. Realmente a Grécia é dos deuses. É muito gostoso. Tem até, assim, um lugar onde você vai e que você tem uma mística, né? Eu não vou lembrar os nomes dos lugares, mas assim, você passa, você faz orações, eles dizem que você vai, eles conseguem ver o seu futuro. Enfim, é muito místico. Parece que parou no tempo. Parece realmente que você entrou num livro de história. É muito bonito. Eu acho que uma das coisas que eu mais me lembro com carinho foi quando nós ficamos todos sentados. Era um outro guia, graças a Deus. Era o guia do local, da região. E ele nos deu uma aula de história mostrando ali. Nós estávamos já na metade do caminho para chegar no Partenon. E sentamos todos ali, né, como se fosse uma arquibancada, era uma espécie de arquibancada mesmo, e ele conta toda a história do porquê que a cidade se chama Atenas, das coisas importantes da Grécia. Assim, foi fantástico, foi maravilhoso e assim, muito divertido, muito bacana, né, conhecer essas coisas tão distantes, isso completamente distante da nossa realidade. E aquele mar, e aquelas casinhas brancas, e aqueles monumentos, aquelas ruínas, né? Nossa, até hoje é uma coisa que, se eu pudesse, eu voltaria. E arrumei uma amiga grega, mas por incrível que pareça, não foi na Grécia. Perdão, não foi na Grécia, foi na França. Estávamos próximos à Catedral de Notre Dame e a principal, né, do Corcunda de Notre Dame, acabamos fazendo amizade e todos os dias nos falamos. Eu não consigo pronunciar o nome dela, porque eu realmente não entendo nada de grego. Ela está tentando me ensinar alguma coisa e eu estou tentando ensinar alguma coisa de português a ela. Mas essa é uma outra história que eu conto para vocês numa outra situação. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e os proteja infinitamente. E apesar de tudo, sejam muito felizes. A vida vale a pena. As pessoas, algumas pessoas ainda valem a pena. E aquelas que você acha que não estão valendo muito a pena, pelo seu ponto de vista, se distancie, não se magoe, não permita. As pessoas fazem com a gente o que a gente permite. Nunca se esqueça disso. Um lindo e abençoado dia para vocês. E fiquem com Deus.